boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez com o nosso programa Na Sua Mente. E como você já sabe, ou para você que está assistindo o programa hoje pela primeira vez, esse programa ele foi desenvolvido para ajudar, incentivar, motivar as pessoas a alcançarem seus sonhos, os seus objetivos. E eu vou estar trazendo ferramentas, habilidades e conhecimento para que você se desenvolva e para que você consiga aumentar, em geral, a sua qualidade de vida. Eu sou o Luciano Torres, eu sou especialista internacional em neurolinguística e o que eu quero é trazer todo esse conhecimento, essas ferramentas que eu aprendi lá em Londres, na Inglaterra, na minha formação em PNL, mas não trazer tudo isso de uma maneira teórica, simplesmente trazendo toda essa teoria. Eu quero trazer tudo isso de uma maneira prática, para que você consiga entender isso de uma maneira bem fácil e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E para que você consiga obter os resultados esperados, os resultados que você quer, que na verdade é a coisa mais importante que a gente procura. E esse programa ele é dinâmico, rápido, trazendo essas dicas práticas para que você tenha esse resultado o mais rápido possível no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. E eu acredito que a educação e o desenvolvimento pessoal são os dois pilares para a gente se desenvolver, e não só as pessoas, mas também as empresas e as organizações, e fazer desse jeito o mundo um lugar melhor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho de extrema importância, que é sobre timidez, vergonha, sobre falar em público, todos esses assuntos relacionados. Eu acredito que eles são de extrema importância na nossa vida em todos os âmbitos, pessoal, profissional. E quem está aqui comigo hoje é um convidado realmente especial para falar sobre isso. Ele é diretor, produtor e ator de teatro. E ele é também o fundador da Companhia Livre Produções Artísticas. Está aqui comigo hoje o Leandro Aveiro. Oi, Leandro, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, agradeço o convite. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece, e o que você está fazendo hoje em dia, quais são os projetos. Conta um pouquinho de você. Obrigado. Leandro Aveiro, sou diretor, produtor e ator da Companhia Livre Produções Artísticas. Agora em 2019 a companhia completa 13 anos de existência e a gente trabalha com teatro para criança, teatro adulto. Trabalhamos em CIPAT, que é aquela semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, onde a empresa nos contrata, nos solicitando os temas que eles querem trabalhar para os funcionários. Criamos um roteiro e apresentamos, e assim, junto com a palestra, que geralmente é o habitual das empresas, a gente entra com o teatro, onde temos um retorno muito bacana de todos os contratantes, que da maneira lúdica que os funcionários assistem, eles conseguem assimilar melhor o que eles querem propor em relação a isso, e a produtividade da empresa acaba crescendo. Poxa, que interessante. Então essa apresentação, ela tem esse objetivo de levar o assunto correspondente para o pessoal, só que transmitido de uma outra maneira. Exatamente. Cada empresa tem os acontecimentos internos, né? Eu vou citar uma. Pode? Claro. Nós fizemos um trabalho na SERP, que é uma empresa que trabalha com eletricidade rural, e eles tiveram casos de funcionários fazendo manutenção num poste e manuseando o celular. E isso é um perigo, mesmo eles estando com equipamento de segurança. E aí nós reproduzimos uma cena, o Anderson News, que também é diretor e produtor da Companhia Livre, que fundou a companhia junto comigo, fez o personagem, e ele acaba assim, se acidentando. É teatro, é lúdico, mas a gente não deixa de falar seriamente sobre o tema proposto, né? E assim, é bem interessante. Eles acabam vendo aquilo que eles praticam no dia a dia, mas de uma maneira teatral, onde vem, opa, eu não posso fazer isso que está errado. Através de uma outra perspectiva, e sem dúvida a mensagem fica mais gravada, né? Sim. Do que uma simples conferência, uma simples palestra, né? Poxa, interessantíssimo isso daí. E me fala de outras peças, outros trabalhos, o que está acontecendo, o que está rolando. Bacana. Nosso carro-chefe são os espetáculos para criança, que a gente faz bastante trabalho em escola, Sesc, festivais. Nós temos Veludinho,
que é a nossa principal montagem, que é adaptada de um livro da Marta Panunzio, ela é de Uberlândia, que fala sobre o desarmamento infantil, a criança lidar com a morte, no caso do passarinho, que o personagem principal acaba ferindo com essa espingardinha. Nessa montagem nós resgatamos cantigas de roda, brincadeiras antigas. Tem o Cantarolar, que é um primeiro texto autoral meu, que fala sobre a família. Temos adaptações da Chapeuzinho Vermelho, uma delas é As Travessuras de Chapeuzinho Vermelho. Temos uma adaptação com o tema da dengue, onde a vovozinha não cuida do quintal, acaba transmitindo dengue e a Chapeuzinho vem para cuidar. E aí a gente deixa de lado um pouco o lobo mau, quem entra na história é o mosquito dengoso. E nossa última montagem, nossa última versão é o lobo consciente com o meio ambiente. Que é o lobo, ele é bom e ele está na floresta, que é onde ele vive, então ele vem limpando as sujeiras que a Chapeuzinho vai jogando e ele se junta com a vovó para dar uma lição no Chapeuzinho. Todos os espetáculos a gente utiliza das crianças para ajudarem a gente em cena de alguma forma. Poxa, que interessante, muito legal. E a gente tem um trecho dessa peça, O Lobo Consciente com o Meio Ambiente. Vamos conferir. Vamos todos se juntar e nossa cidade nós vamos limpar. Vamos deixar limpo e tudo bonito. Oh yeah. Já chamamos todos pra ajudar. Temos a certeza que isso vai mudar e o ser humano vai conscientizar. Quanto lixo, o meio ambiente não suporta isso. A poluição não pode ter lugar. Vamos limpar e preservar. Muito bem, estamos de volta. E agora, uma coisa que me surpreende muito é a gente falar de timidez contigo, né? Eu acredito que quem te conhece agora seria muito difícil acreditar que alguma vez você foi tímido, né? Existe o Leandro antes e depois do teatro, né? Eu comecei teatro na adolescência e, além de atuar, eu sempre tinha esse lance de que legal, como deve ser marcar uma pauta no teatro, como deve ser mandar um release para sair uma matéria no jornal, como deve ser ir numa gráfica para mandar fazer um material gráfico, a divulgação. E aí, assim, eu já me vi, além de atuando no futuro, produzindo também. E acabou que veio a oportunidade de criar a nossa companhia, a Companhia Livre Produções Artísticas, onde eu faço todos esses trabalhos, dirigindo, produzindo, atuando. Hoje em dia eu atuo menos, né? As novas montagens eu estou mais mesmo na parte de produção e direção. E aí é o falar em público, né? É o divulgar, é vender numa escola, é você oferecer e convencer aquela diretora que o espetáculo é importante para aquela turma de alunos que fala de temas diversos, né? Então a timidez ficou realmente ficou para trás. Para trás. Poxa, que interessante. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi essa superação, né, da timidez, da vergonha. Não sei se você vai lembrar agora, lá no começo, como é que foi esses primeiros obstáculos e o que passava pela tua mente ali naqueles primeiros momentos em que você começou a superar isso daí. É uma transição, na verdade, né? Eu comecei com o Walter Máximo, na Escola Persona, e assim, os cursos eram aos sábados, então eu era o último a chegar e a primeira pessoa a ir embora, né? Então, por exemplo, a aula começava 1h da tarde, eu chegava 1h05, para exatamente não ter que falar um oi, conviver. A gente acabava convivendo na sala de aula, mas uma coisa é o antes e o depois. Aí ele percebeu e um dia me chamou para conversar, e aí ele falou, não, vamos trabalhar isso. Então aí eu consegui começar a me enturmar. E hoje eu falo até se deixar muito. Mas o interessante é isso, você precisa vender o seu trabalho. Eu preciso entender, algumas peças que eu citei, eu também fiz o roteiro, junto com a Patrícia Padilla, que é atriz, psicóloga. Então ela entra nessa parte, digamos assim, do lado mais psicológico mesmo dos trabalhos, né? Então acaba aqui resultando num trabalho bacana. E aí, se você não conseguir deixar a timidez de lado para poder se portar, falar com a pessoa e tentar, digamos que assim, fazer ela acreditar que o seu trabalho é bacana para aquela empresa, para aquele determinado momento, acaba não acontecendo. Então a timidez não pode existir de maneira alguma. Sem dúvida. E teve alguns momentos, talvez no começo, em que essa timidez te atrapalhou um pouquinho nos teus primeiros trabalhos, nesses primeiros... saindo dessa zona de conforto? Sim,
Por exemplo, acabava o espetáculo e a gente, é uma coisa que nós temos assim, a gente gosta de depois receber o público até o saguão, se é na escola ali do ladinho do palco, para tirar foto, conversar. Claro que não dá para ser uma conversa demorada, a escola tem toda a rotina, eles precisam voltar para a sala de aula, e eu ficava meio assim, uma coisa era o Leandro ali atuando o personagem, acabou eu meio que, enquanto o pessoal ia, eu ia meio que desmontando o cenário para não ter que ir, até que eu parei e falei, não, isso não pode acontecer, né? Por que todos estão lá e só eu que não? Então, é todo mundo junto, para que a criança ou até um adulto, no caso da Cipátio, venha conversar com a gente, olha que legal o seu trabalho, olha isso aí eu faço, mas não vou fazer mais, em caso do espetáculo adulto, para as empresas, né? Coisas que às vezes acaba resultando até num acidente e essas coisas assim. Esse foi um dos pensamentos que você teve. É. Bom, se todo mundo está ali conversando depois da peça, por que eu não? Exatamente. Esse foi um dos pensamentos que Sim, você teve. sim. Fantástico. Em neurolinguística, né, a nossa programação mental, a nossa mente subconsciente, ela é composta de todos esses pensamentos, esses processos. E é justamente isso que ajuda a que a gente consiga superar uma limitação, né, que no caso, a timidez ela vai exercer um papel limitante, né, ela vai limitar a gente de fazer outras coisas. E aí, esses pensamentos chaves, né, que a gente acaba descobrindo, extraindo e modelando, que é o que realmente pode ajudar qualquer pessoa que passe por isso para conseguir realmente deixar isso daí para trás. E interessante, e lá no começo você falou anteriormente que quando você começou todos os trabalhos, você já se imaginava fazendo todas essas áreas, essas tarefas. Como é que é isso daí? Conta mais um pouquinho lá do começo. Eu sempre gostei de organizar, né? Uhum. Então, em todos os sentidos. E você produzir um espetáculo, você está pensando, desde como vai ser um cenário, um figurino, aí, claro, eu mando figurinista. Eu tenho a ideia, eu quero um figurino desta cor, deste modelo. Pesquiso hoje, né? Há 12 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim à internet, então era meio que revista e tudo mais. Uma outra coisa para falar de timidez, o nosso primeiro espetáculo é As Noivas. São 3 contos de Nelson Rodrigues. A companhia estava nascendo, não tínhamos um nome na cidade. E aí o espetáculo, esses contos que nós juntamos, fala de 3 histórias que envolvem casamento, noiva. E eu fui bater bem na Silvânia Noivas, que é referência em Rio Preto, para pedir o patrocínio de 3 vestidos de noivas. E naquela época eu ainda estava nessa transição da timidez, porque uma coisa é agora você ter uma companhia conhecida, com uma certa história, e outra coisa é não. Mas aí assim, vou essa semana, vou na outra, e estava chegando a estreia do espetáculo, falei, não, tenho que ir. Fui com a cara e a coragem, deu super certo, ela foi nossa patrocinadora e apoiadora. Mas a timidez acaba, ou a não timidez, né, envolvendo tudo. Eu vou escrever um texto novo, eu preciso falar de um tema específico. E aí, falo, não falo? Tem toda uma pesquisa em cima, Cantarolar, que eu citei para você, a gente fala sobre a morte. No caso, são 3 filhos órfãos de mãe. Nossa, mas que história forte para se passar por uma escola. Mas é necessário falar, é um tema que infelizmente é uma realidade e a gente precisa abordar. Poxa, fantástico. Então, nesse começo você usava bastante, bom, nesse começo, eu acredito que desde o começo, dessa imaginação. Você já imaginando, inclusive você fazendo todos os papéis, né, as áreas, dirigindo, montando, essa parte da imaginação também ajudava muito. Sim, já vinha desde essa época. Aí dentro de mim eu falava, você precisa perder essa timidez, porque senão ninguém avança, né? Tem que ir com a cara e a coragem. Às vezes a gente vai adiando, né? Não, deixa para amanhã, deixa para depois, mas chega uma hora que ou é ou não é. Exatamente. Esse diálogo interno, né, que a gente tem, essa nossa voz interna, ela tem um papel fundamental nisso, quebrando esses bloqueios, avançando e se desenvolvendo, né, como pessoa. E é interessante escutar esse diálogo interno que você usou, né, e acredito que talvez até usa hoje em dia. E realmente essa é a essência. A forma da gente usar isso é que vai causar todo esse desenvolvimento e que reflete em todas as áreas, né? Às vezes a timidez pode ser uma coisa bem pessoal, mas reflete no profissional, reflete em absolutamente tudo, né? Ainda mais para quem se propõe a falar com o público, né? Sem dúvida. E me conta rapidamente alguma coisa de falar em público. Como que foi as tuas primeiras experiências? Que você teve a oportunidade ou a necessidade de falar? Geralmente no teatro, quando a gente termina, precisa se agradecer à escola, à direção, ou um festival que você participa, os coordenadores, e sempre... Geralmente isso acaba ficando para o diretor ou para o produtor. Então, era mais um
um passo, né? Acabou o espetáculo ali, agradeceu, mas precisa falar. E aí, aos poucos, a gente vai se acostumando, mas no começo não é fácil, não. Legal. E no começo Dá uma gaguejada, erra alguma coisa, esquece alguém, então sempre é bom ter uma listinha, ou então fala, quero agradecer a todos, no geral, porque se eu for citar nomes, acaba esquecendo uma pessoa, todo mundo se sente ali agradecido. Legal. E nesse comecinho aí, o que você pensava na hora de ter que sair lá? Algumas vezes eu deixei para outras pessoas fazerem, confesso. Ok. Algum ator, uma atriz assim que tinha mais jeito de falar em público, né? Mas chegou um momento que eu falei, não, isso é o papel do diretor, do produtor, né? Então, vamos lá. Preciso fazer, tem que fazer. É, exatamente. Trabalhar isso na mente vamos lá. E fazer. Fantástico. Eu, como especialista em neurolinguística, eu tenho, né, uma quantidade de ferramentas justamente para essa área. A gente consegue reprogramar a mente das pessoas para que elas consigam chegar nesse estágio, nesse ponto de falar, bom, agora eu vou lá e vou fazer, né, sentir essa coragem, né, essa motivação para fazer isso num curto espaço de tempo, né? Então, eu trabalho com clientes um período de 1 mês e 4 semanas, assim, 1 mês, e a pessoa, ela consegue sair de é impossível eu falar em público para fazer uma performance falando em público, né, aceitavelmente, sem essa dilatação no tempo e sem o sofrimento. É realmente interessantíssimo usar essas tecnologias para esse desenvolvimento pessoal e ganhar todos esses obstáculos. Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença aqui. Realmente foi incrível toda essa nossa conversa. Quero que você deixe um agradecimento aí, deixe um recadinho pro pessoal. Vou deixar o contato, 17 98803 7662, o e-mail contato@cialivreriopreto.com. Fantástico. Leandro, muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve, tá ok? Obrigado, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a toda a equipe da Arena CP e também ao Gustavo e a Sabrina da FX8. E a gente vai se ver na semana que vem com mais um episódio do programa Na Sua Mente. Até lá!